olhando pra cruz, olhando pra ti. De um lugar que a arca nem está lá mais. A verdade é essa. Sabe, está celebrando diante de lugares que a arca já passou, já foi há muito tempo, já foi carregada. E estão lá fazendo barulho. Duas igrejas. Quando Deus estabelece, lá em Êxodo 19, Deus dá aquela palavra para Moisés. Depois você pode pegar o que você anotou naquela aula de ontem. Você pega Êxodo 19, eu quero que você estude aquilo. Aquela palavra ali, quando Deus chama o povo para fora, a expressão daquela palavra é carral, que é tirados para fora. A raiz da palavra tirados para fora, carral, é o que gerou a eclésia, que é chamados para fora. Querido, aí você entende essa similaridade. Deus não criou a igreja para ficar entre quatro paredes, celebrando, pensando que é o melhor lugar do mundo. Deus não chamou igreja para isso. Sabe, é isso que traz essa confusão. Esse engano de às vezes ficar pensando, não, isso aqui é o que é certo, isso aqui é o que é o correto. Às vezes eu estou falando isso aqui, tem muita gente aqui que é novo convertido, ou pode sair, algumas pessoas que não compreendem ainda esse propósito. Querido, eu não estou te ensinando a rebelar contra o seu pastor e contra, às vezes, o sistema que você está lá, não. Não é isso, não. Eu estou dizendo que nós podemos mudar isso hoje, essa realidade, e podemos gerar uma descendência que vá compreender o que é ser uma eclésia, o que é serem sacerdotes sobre essa terra. Sabe, gerar um povo que entende o que é ser chamado para viver fora do sistema, fora dessas quatro paredes. Quando Deus traz essa palavra para Israel, é interessante, eu estava estudando um material sobre isso aqui, sobre essa Êxodo 19. Quando foram fazer a tradução da Bíblia, de 80 escribas, 72 fizeram um trocadilho da palavra carral por eclésia. Quando foram traduzir isso aqui. Porque entenderam que ali Deus estava chamando uma congregação. Dessas 115 vezes que você vê a palavra eclésia no Novo Testamento, cerca de 25 a 30 vezes é congregação que Deus está falando. Efésios capítulo 5. Só no capítulo 5 de Efésios. Querido, vá anotando porque é muita informação e eu não vou poder ficar parando. Mas só no capítulo 5 de Efésios, Deus fala 6 vezes de igreja. E essa palavra igreja que está em Efésios 5, todas elas não se referem a uma localidade, mas se refere à igreja invisível do coração de Deus. Depois eu quero que você tire tempo para você entender o que está em Efésios 5. Quando ele está falando acerca do casamento, e depois ele diz, me refiro não, mas a Cristo e a igreja. Ali você vai entender que é a igreja sonhada do coração de Deus. Sabe, a igreja desejada por Ele. Por isso que Paulo, nas cartas paulíneas, ele traz a expressão igreja, irmão. Eu creio que são 78, quase 80 vezes, que Paulo escreve essa igreja. Porque Paulo tinha um entendimento de igreja tão profundo. E você pega Gálatas 4. Vamos abrir lá que eu vou mostrar um negócio aqui para você. Pega Gálatas 4 aqui. Que você vai entender o que Paulo entendia de igreja. O que era gerar uma igreja para Paulo. Gálatas capítulo 4. Paulo diz assim, no versículo 18, é bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos,
por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo aqui estava dizendo o seguinte: eu vou pagar um preço para que vocês, pequenos, imaturos, possam se tornar grandes, maduros, como o Filho maduro, Cristo Jesus, como ruios de Deus. Paulo estava entendendo uma coisa: eu como igreja, eu tenho que pegar bebês e gerar deles homens formados. Querido, igreja é aquela que entende que ela nasceu não para ser vamos dizer, o referencial da cidade, mas às vezes, como Paulo dizia, é para ser como escória do mundo, é para ser como desprezada do mundo, mas pegar aquilo que não é nada e gerar nele aquilo que é tudo. Igreja é para isso. Sabe, então quando Paulo expressa isso aqui, ele fala: olha, meus filhos, ou seja, meus pequenininhos, meus imaturos, por quem de novo sofro dores de parto, até vocês chegarem ao nível de Cristo, ou até Cristo ser gerado em vós. Eu me lembro, no ano 2000, eu estava de mudança para o Nordeste. E, assim, doido para conhecer o Nordeste, tudo. E algumas pessoas diziam assim: poxa, mas você vai para longe, né? Como é que vocês vão para um lugar tão longe e tal? Queridos, e fomos para lá, foi uma experiência maravilhosa, tremenda. Eu sonho um dia voltar para lá, morar lá novamente, eu tenho esse desejo. Creio que Deus ainda vai atender esse desejo no meu coração. Voltamos de lá, mas sempre com esse sonho de voltar para lá. E aí, 2007, sonhando com isso, 2008, eu disse: agora eu vou novamente. E um dia eu estou compartilhando isso com os pastores e disse: olha, estou voltando, vou voltar para o Nordeste. Cheguei até a alugar a casa lá novamente, preparar a escola para os meninos. Um pastor vira para mim e diz assim: cara, não vai para o Nordeste não. Hoje, seu lugar tem que ser uma cidade grande. Começa uma igreja em Brasília. Lá em Brasília tem muito nordestino. Brasília, eu tenho certeza, olha, assim, com o que Deus deu para vocês, vocês vão levantar uma igreja grande. Lá tem condição de vocês levantar muitos recursos. Eu olhei, querido, mas isso é o que está no coração da maioria das pessoas. Infelizmente, isso é o que está no coração da maioria dos pastores. Nordeste ainda tem no Nordeste cerca de 230 cidades com menos de 1% de evangélico. Hoje, o Rio Grande do Sul está se tornando um estado não evangelizado. Você sabia disso? Na lista das 300 cidades menos evangelizadas do Brasil, o Rio Grande do Sul já deu conta de colocar 25 cidades. E tem pastores brigando por salões no centro de São Paulo. Porque, afinal de contas, lá é o lugar onde eu pego o povão que tem dinheiro. Abrir uma igreja no Nordeste não dá dinheiro. Pelo contrário, você tem que ajudar. Abrir uma igreja no sertão do Nordeste não dá dinheiro, não. Você tem que apoiar. Porque qualquer lugar de uma capital que você abre uma igreja, querido, é muito fácil, é muito simples. Você abrir uma igreja numa cidade grande ou qualquer lugar e você fazer ela viver com as próprias pernas assim rapidinho, se levantar recursos para ela. Mas vai lá no Nordeste, no sertão do Nordeste, onde grande parte das pessoas vive de Bolsa Família, onde não tem emprego, não tem nada, onde a maioria das famílias, sabe, tem lá R$5 para contribuir no final do mês. Irmãos, para ir para lá tem que ser homem de Deus.
Para ir para lá não precisa ser pastor, não. Tem que ser homem de Deus. Lugares aonde você chega, você não tem conforto. Você quer ver uma coisa? Chega nos maiores ministérios dessa nação e pergunta para os maiores pregadores dessa nação, ou os maiores ministérios de música, e pergunta para eles assim: você já foi ministrar no Nordeste? Ele fala: já. Aonde ele foi? Fortaleza, Natal, Recife. Querido, já fui. Conheço o Nordeste, ô lugar bonito. Mas ele nunca foi em Francisco D'Anta. Mas ele nunca foi em Pau dos Ferros. Mas ele nunca foi em Cabrobó. Mas ele nunca foi em Icó. Mas ele nunca foi em Serrinha. Sabe por quê, irmãos? Eu acho que as pessoas lá têm menos valor. Eu acho que as pessoas lá têm menos valor para Cristo. Pastor José tem clamado, chorado pela Somália, Sudão, Coreia do Norte, porque ele pisou lá, ele viu. Eu falo para você do Nordeste porque eu conheço o Nordeste. Então eu tenho que clamar pelo que eu conheço. Pastor Zé ainda fala para mim: você toda vez que vem cá, você põe esse Nordeste no coração do povo, né? Mas eu tenho que colocar mesmo, eu sei da necessidade lá. Eu tenho que colocar mesmo, irmãos. Eu tenho que clamar, eu sou uma voz que clama. Eu estou achando tremendo a atitude do pastor Jonathan, agora em março. Vai fazer um congresso em Juazeiro do Norte. E, irmãos, eu estarei lá, com toda certeza. Um projeto para implantação, para disseminação de igreja no Nordeste, sabe? Povoar o Nordeste de igreja. Nós precisamos disso. Hoje aqui no estado de Goiás, toda cidade que você chegar no estado de Goiás tem igreja dando topada uma com a outra. Sabe assim? Disputando prédios nas cidades, disputando lugares. Mas cheios de prostíbulos, cheio de lugares, precisando de nascer uma igreja lá dentro. E disputando prédios, disputando, sabe, lugar mais localizado. Hoje, estava vendo agora, foi no mês passado, uma estatística do número de igrejas. Até está no site do IBGE. No site do IBGE você encontra essas informações, algumas informações dessa, e a quantidade de brasileiros, hoje, evangélicos. Queridos, os grandes centros do Brasil, eles estão muito bem evangelizados. Se você pegar as grandes cidades do centro-oeste, do sudeste e do sul, elas são muito bem evangelizadas. Nós temos aí a maioria das capitais oscilando de 18%, 19%, 20% até 23%. Para mim, já é um nível excelente, se todas essas igrejas abrissem os olhos para pregar um evangelho verdadeiro. Mas graças a Deus, tem muita igreja. Mas quando você chega a nível de Nordeste, irmãos, cai assim estrondosamente. As capitais do Nordeste, a média, oscila entre 11% e 12%. Até 14%, que hoje Salvador está se tornando uma cidade bem evangelizada. Né? Mas está chegando a 14%. Você sai da capital, vai para o sertão, você cai para a média de 7%. 6%, 5%. O Elias foi agora para a Glória, na divisa da Bahia com Pernambuco. Quantos aqui conhecem o Elias? Ele saiu daqui, né, da escola. O Elias foi comigo conhecer lá o sertão. Eu falei: Elias, eu preciso te mostrar uma localidade. Próximo de Glória, tem um povoado chamado Quixaba. Só no município de Glória, são 31 povoados que não tem nenhuma igreja implantada. Só ao redor de Glória.
Irmãos, povoados cadastrados, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui. O Nordeste tem 1.792 municípios. Desses 1.792, são 5.350 povoados cadastrados nesses municípios. 95% dos povoados do Nordeste não tem uma igreja implantada. Esses povoados, ao redor de Glória, povoados de 600 habitantes, 400, Quixaba é o maior, tem 1.500 e não tinha uma igreja implantada. Irmãos, ninguém quer ir para esse lugar, porque afinal de contas, lá não é o lugar ideal para uma igreja. Na nossa concepção, lá não é um bom lugar para a igreja. Porque 1.500 habitantes, que você chega na cidade, os homens estão debaixo de uma árvorezinha jogando cacheta e truque. No máximo que você vê alguém com a cabrinha puxando de lá para cá. 2 vaquinhas ali que tira 4, 5 litros de leite. Não tem uma horta, não tem nada. O dia que eu cheguei lá com Elias, ele olhou aquele lugar. Passamos ali o dia, fomos para a Glória. Ele entrou no carro, falou: o senhor já quer uma resposta agora, pastor? Eu falei: eu não sei. Ele falou: aqui é meu lugar. Sabe, irmãos, é isso que Jesus quer. O dia que eu contei para o Elias a história lá de Quixaba, do dia que eu passei lá, fiz a primeira reunião, que eu fiquei sabendo daquela cidade, irmãos, o olho dele encheu de lágrima, quando eu contei para ele. Passei naquela cidade, fiz uma reunião na casa de uma moça que nós tínhamos conhecido. Ela tinha entregado a vida para Jesus lá em Salvador. Falei para ela: convida seus vizinhos. Ela falou: posso convidar? Eu falei: pode. Convidou umas colegas de escola, os vizinhos. Reunimos lá umas 12 pessoas. Falei de Jesus para aquele povo. Sabe, orei com eles. Na hora ali, 3 pessoas decidiram caminhar com o Senhor. E aquela moça simplesmente virou para mim e disse o seguinte: pastor, mas não tem ninguém aqui para nos ensinar. Ela falou: eu estou reunindo aqui 10 crianças comigo, mas eu não sei nem o que eu ensino para eles, eu conto historinha. Irmãos, quantos lugares hoje no Brasil nós temos essa realidade? Quantos lugares no Brasil hoje nós temos essa necessidade? Sabe, uma igreja, igual eu falei ontem, uma igreja que está aí toda satisfeita, feliz, porque a nossa igreja tem 10 mil membros, o nosso pastor é uma bênção. Agora nós temos estacionamento próprio, nós temos agora uma galeria e nós temos videoconferência. Grande coisa! Jesus não vai contar com nada disso. E almas estão indo para o inferno. Porque não entendeu o que é eclésia. Entendeu o que é eclésia do latim? Sistema religioso, lugar de reunião religiosas. É isso que falta em nós, irmãos. Igreja, ela nasceu para o perdido. Igreja nasceu para o pecador. Jesus mesmo falou: eu não vim para ação não, eu vim foi para doente. Sabe, irmão, cadê os doentes? Cadê os doentes que a igreja corre atrás? Cadê os doentes que essa igreja tenha coragem de ir lá atrás dele? E ter coragem de levar para dentro de casa? Ou ter coragem de pelo menos arrumar um lugar para esse doente? Dentro da minha casa já passou um punhado de gente. Eu e minha esposa, desde que nós casamos, na nossa casa, minha sogra está aqui, ela sabe. Minha casa a gente já levou casal lá para dentro de casa, já levou jovem. Teve uma época que morou 3 jovens conosco dentro da nossa casa. Irmãos, enquanto precisar, vai morar mais e vai ficar mais gente dentro de casa. Porque a minha casa é uma igreja. A minha casa não é uma casa, a minha casa é uma igreja. Porque lá dentro funciona uma eclésia. São pessoas que amam Jesus, que ministram Jesus. São pessoas que correm atrás dessa verdade. Sabe, aí eu espero muito nas 4 paredes.
Faz da sua casa uma igreja que daqui a um tempo o salão que você frequenta vai se tornar uma igreja também. Sabe, querido, o dia que nós entendemos que a casa que nós moramos, aonde nós estamos, o trabalho onde eu estou, aonde eu piso a planta dos meus pés, ali é uma igreja. O dia que eu entender isso, é bem provável que o salão onde nós nos ajuntamos se tornará uma igreja também. Querido, eu não tenho nada contra salão de 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas. Desde que esse salão sirva somente como estrutura para apoiar essa congregação que está invadindo lares, que está levando a igreja para os 4 cantos, que está fazendo a igreja se manifestar no meio de governo, no meio de prostíbulo, no meio de ponto de droga, de ponto de tráfico. Se para mim ela estiver funcionando de jeito, ela é eclésia, ela é igreja. Mas o problema é os valores. Os valores não nos deixam, sabe, tomar uma atitude maior. Há uma coisa interessante. Deixa eu te mostrar aqui em Lucas. Não vou te mostrar Lucas agora não. Vou te mostrar. Eu ia entrar em Lucas aqui, porque senão nós vamos... vamos lá em Lucas 15. Eu vou ter que mostrar isso aqui para você, porque senão eu vou perder o... Eu vou deixar isso aqui para o final. Vamos lá em Lucas 15. Deixa eu te mostrar algo aqui. Eu não sei se na sua cidade, eu não sei se onde você mora é como São Simão, onde eu estou morando hoje. São Simão hoje, se nós conseguirmos pegar todos os desviados do evangelho lá dentro, meu Deus, olha, eu creio que nós vamos invadir todos os lares. Eu acho que cada casa de São Simão tem alguém desviado do evangelho. E eu tenho certeza que na sua cidade é bem provável que seja assim também. O Brasil hoje está ficando assim, de pessoas frustradas com o evangelho. Querido, mas esse é o maior sintoma do engano que existe dentro da igreja. A quantidade de desviados do evangelho, para mim, é um nível, é o sensor do engano que a igreja vive. Porque o evangelho verdadeiro, se desde o começo fosse pregado um evangelho verdadeiro, um evangelho simples, um evangelho de salvação, não teria esse tanto de gente fora, não. O problema, querido, é que o evangelho é cheio de proposta. E a pessoa vem para o evangelho esperando 1001 maravilha. Mas aí, de um tempo, ele vê que o pastor é de carne e osso. Ele vê que os irmãos é cheio de defeito. E aí você vai conversar com as pessoas e ele fala assim, eu já fui evangélico. Frequentei a igreja há 3 anos. E aí muitos dizem assim, eu cansei de tanta hipocrisia. É triste, né, irmão? Eu cansei de tanta hipocrisia. Porque é um evangelho hipócrita. Um evangelho que não vivemos o que a Bíblia tem. Lucas 15, aqui no versículo 8, Jesus conta uma parábola. Ele fala assim, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Mulher fala de igreja, e dracma fala de valor. Jesus não está falando de uma mulher. Jesus está falando de uma igreja. Jesus não está falando de uma dracma, moeda. Jesus está falando de valor, pessoas. Ele diz aqui, no versículo 10, eu vos afirmo
que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ele não está falando de coisas, está falando de pessoas, irmãos. Ele está falando de uma igreja e de algo que tem valor. A igreja de hoje, o que tem valor para ela, é o quanto a igreja tem capacidade de ofertar e dizimar. Você chega em alguém e vai conversar, a pessoa diz assim: rapaz, visitei tal igreja, que igreja boa, 5.000 membros, olha que igreja boa, ar-condicionado, que igreja boa, confortável. Irmãos, eu vou ser sincero com vocês, diante de Deus aqui, Deus sabe o que eu estou falando. A igreja melhor que eu visitei na minha vida, que mais me tocou, que mais mexeu comigo, foi a igreja lá na África, lá em Nampula, do pastor Pedrinho. Aquela igreja que eu comentei com vocês hoje. Um salãozinho com 30 irmãos lá dentro. Eu ter ministrado para aquele povo, para mim foi um privilégio que Deus me deu. Eu ter orado com aqueles irmãos, para mim foi um privilégio. Irmãos, eu nunca me senti tão bem como naquele lugar. E ali eu recebi a maior oferta da minha vida. Porque quando terminou aquele culto, o pastor Pedrinho me levou ao constrangimento total. Ele disse assim: irmãos, o pastor Vonei veio de tão longe nos abençoar. E aqui os irmãos sabem que quando a gente é abençoado, a gente abençoa também. Nós vamos abençoar o pastor Vonei agora. Irmãos, eu pedi para Jesus me levar naquela hora. Eu falei: Senhor, me leva. Aproveita, me leva agora. Ele não quis. Ele falou: não, eu vou te mostrar. Vou te mostrar agora. Irmãos, e aquelas mamas saía dançando, ia lá fora, pegava uma mandioca, uma laranja, e entrava dançando com aquilo na mão. E começaram a colocar numa caixinha assim em cima da mesa. Uma mandioca, uma laranja. E veio uma senhora e colocou 3 bolachas. Sabe essas bolachinhas, essas Ruffles, essa levezinha, é Ruffles, como é que chama aquilo? Hã? Não, wafers, né? Wafers, aquela levezinha ali. E isso é para vocês verem que eu não sou muito chegado nessas coisas, viu, irmãos? E aí ela trouxe 3 e colocou dentro da caixa. Irmãos, e aquilo me chamou a atenção, porque ela trouxe as 3 e colocou ali dentro. E ela estava com uma criança numa capulana, um outro pequenininho na mão e um outro maiorzinho na mão do de trás, e veio dançando. Veio dançando. E aquilo me chamou a atenção, eu fiquei olhando, e aquilo eu já estava chorando, mas aquela mulher, eu ficava olhando para ela e chorava, e eu olhava para ela de novo e chorava. Aí o pastor André chegou para me buscar, pega a caixa e coloca dentro da caminhonete. Eu chamei o pastor Pedrinho e falei: pastor Pedrinho, disfarçadamente, pega essas 3 bolachas aqui e entrega de novo para aquela irmã que está com as 3 crianças. Não, pastor, não, de maneira alguma. De forma alguma, pastor. Eu falei: por quê? Pastor, eu vou contar. Toda sexta-feira, os muçulmanos doam pão e bolacha. E quando ela ganhou as 3 bolachas, ela disse assim: pastor Pedrinho, eu não vou deixar as crianças comer a bolacha. Eu vou dar para o pastor do Brasil levar para os filhos dele. Aquela hora eu falei: Jesus, eu preciso converter. Irmãos, eu entreguei minha vida de novo para Jesus lá na casa do pastor Osnei. O pastor Osnei foi testemunha disso. Eu sentei na mesa, eu chorava assim em cima daquela caixa. Eu falava: Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? E Deus só me falou uma coisa: eu te trouxe aqui para você entender o que é uma igreja. Sabe, irmãos, eu já ministrei em tantos lugares que eu já ganhei tantas ofertas assim, vamos dizer, entre aspas, boas. Boa nada. Boa nada. Boa é o que aquela mulher fez.
Porque aquela mulher entendeu o que é ser igreja. Que reunião gostosa aquela. Quando terminou aquela reunião, irmãos, eu ganhei um abraço de todos aqueles irmãos que estavam ali. E todos aqueles irmãos abraçaram uns aos outros no final da reunião. Nós vivemos uma igreja hoje, que termina um culto, você mal olha na cara da pessoa que sentou do seu lado. Você nem conhece a pessoa que está atrás de você. Você nem sabe o problema que a pessoa que está sentada à sua frente está vivendo. Sabe por quê? Porque não somos igreja. Você quer ver a razão disso aqui? Vai comigo em 1 Coríntios. Deixa eu te mostrar. Isso aqui é para nós tomarmos vergonha e nos tornarmos igreja. Quando a gente fala acerca de ceia. Olha aqui o que Paulo fala. 1 Coríntios capítulo 11. Irmãos, eu estou cansado de ver pastor pregar isso aqui como simplesmente uma mera ceia. Mas olha aqui comigo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Não, vamos lá para o 23, porque eu vou te mostrar o final aqui o que ele diz. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. E disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Agora preste atenção nesses versículos seguintes. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o quê? O corpo, come e bebe juízo para si. Querido, que corpo é esse que nós precisamos discernir? O meu? Não. Ele está falando da igreja, é do corpo de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Ai, se você vai lá e toma sua ceia e não sabe que o irmão do seu lado está passando fome. Ah, se você toma sua ceia e não sabe que o irmão do seu lado está padecendo. Ah, se você toma sua ceia e achando que está tudo bem com você e não se preocupa com os outros. Você está se tornando o réu do próprio sangue que você está tomando. Querido, nós não temos sido igreja. Nós não temos sido a eclésia de Jesus, não. Porque aqui Paulo diz assim, ó. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. E não poucos os que dormem. Querido, a igreja hoje está doente. Porque ela não se preocupa com as pessoas como igreja, ela se preocupa com a estrutura como igreja. Elas não olham para pessoas como igreja, elas não estão procurando dracmas perdidas, elas estão procurando estruturas para serem consertadas. Gasta-se milhares, milhões em cima de estrutura, mas não se gasta milhares e milhões em cima de famílias que estão destruídas, em cima de famílias que estão passando fome. Queria que os maiores líderes dessa nação tivessem tanto, vamos dizer assim, tanta vontade, sabe, de ganhar o pobre, de ganhar o faminto, de ganhar o miserável, de ganhar aquele que está jogado lá fora, como tem de construir templos. Como tem de edificar templos. É isso que nós precisávamos. Que ceia que nada, que discernir o corpo que nada. Não precisa discernir o corpo não. Eu tenho que ver se eu estou bem. Do que adianta eu tomar a minha ceia, comer o meu pão, tomar o meu cálice, se o meu irmão do lado está padecendo? Que ceia é essa, irmãos? Que ceia é essa? Que memória de Cristo é essa? Um corpo mutilado, e para mim está tudo bem. Para mim eu faço de conta que está normal.
no livro de Atos, você vai encontrar a igreja várias vezes, menção da igreja. Querido, e todas elas como localidade. Porque todas as vezes que o autor de Atos narra sobre a igreja, ele narrava sobre uma eclésia verdadeira. Tanto que quando você vê a palavra igreja em Atos, todas elas é assembleia, chamada para fora. Em lugar nenhum você vai encontrar em Atos a igreja invisível. Em lugar nenhum você vai encontrar Atos a igreja congregacional. Você vai encontrar sempre a assembleia para sair para fora. É por isso que aquela igreja alcançou o mundo antigo. É por isso que aquela igreja fez a diferença, irmãos. É por isso que aquela igreja, sem televisão, sem rádio, sem microfone, sem nada, sem aparelho de som, sem retorno, sem PA, sem nada, fez o que megas estruturas hoje não dá conta de fazer. Um evangelho pobre, miserável. Um evangelho murcho. Um evangelho que não faz diferença, irmãos. Um evangelho que não transforma a vida. Um evangelho que coloca pessoas sedentas atrás de coisas. Sabe, um evangelho que convoca pessoas a serem cada dia mais desejosos de possuir. Uma igreja que não sabe o que é dar. A igreja que Jesus olhou para Pedro e estabeleceu é uma igreja que nasceu para dar, não é uma igreja que nasceu para receber. Você pode observar isso, irmãos. É uma igreja que nasceu para dar. E eu sempre digo o seguinte: quem não está pronto a dar, não está pronto a receber. Isso para mim é uma verdade pura. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, conta a história de Ana e Eucana. Querido, ali é uma figura forte de duas igrejas. Vamos lá comigo. Deixa eu mostrar para você rapidinho aqui. 1 Samuel. Versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido, e Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Irmãos, aqui a figura de duas igrejas, Ana e Penina. Penina era uma igreja de multidão, mas não agradava o esposo. Ana era uma igreja estéril, mas que o esposo amava. Querido, a igreja que o esposo ama
é a igreja que quer gerar Samuel. Não é uma igreja que quer gerar quantidade. A glória de Penina era a quantidade de filhos. Ana não buscava quantidade. Ana buscava qualidade. Querido, você que está aqui nessa noite, se você é pastor de um grupo de irmãos, eu quero deixar isso com você em nome de Jesus. Não busca contar o povo que você tem, não. Não busca quantidade, não. Porque o dia que você buscar quantidade, é bem provável que você traia o noivo. E você roube a noiva do Senhor. Querido, tem amigos traindo o noivo. Tem amigos possuindo a noiva. Essa é a verdade. Porque o dia que a igreja entender que não é quantidade, mas é o que ela gerar em Deus, ainda que seja pouco, querido, ainda que seja um, mas se for Samuel, ele vai mudar o destino de uma nação. Porque Deus nunca precisou de 2 Samuéis. Deus nunca precisou de 2 Davis. Deus nunca precisou de 5 Moisés. Deus nunca precisou de 10 Elias. Deus nunca precisou de 20 Eliseu. Deus sempre precisou de um. Mas sabendo que esse um é dele. É tempo de uma igreja gerar Samuel nessa terra. Querido, é tempo de uma igreja que esteja disposta a gerar um Samuel. Sabe, não adianta nós batermos no peito e dizer, sou pastor de uma multidão, sou pastor de uma igreja grande. Será que essa igreja grande conhece a Deus como algumas igrejinhas que nós somos capazes de nos referir? Uma igrejinha ali, como algumas igrejinhas conhecem? Eu vou repetir o que eu falei ontem. A igreja mais pobre e a igreja mais fraca de Apocalipse eram as igrejas que agradavam o coração de Deus. Das 7 igrejas, 5 igrejas eram grandes. A mais pobre e a mais fraca. Jesus falou, vocês é que estão me agradando. Vocês não são fracos não, vocês são fortes. Conheço vocês. Ou seja, eu conheço vocês, eu sei quem é vocês. Troque uma multidão por um Samuel. Se for preciso, mas troque. Não abandone a multidão, mas faça a sua multidão virar um Samuel. A igreja que Jesus sonhava foi aquela que ele falou assim, olha, fica quieto lá, que eu vou voltar e vou visitar vocês. A igreja que Jesus sonhou é aquela lá do Pentecoste. Que o dia que ela recebeu o fogo do céu, ela não conseguiu ficar mais quieta. Ela não conseguiu se contentar mais com o templo. Querido, aquela igreja, depois de Atos 2, ela não se conformou mais com o templo. Por isso que aquela igreja fez a diferença. Eles aproveitavam o templo para semear o que eles tinham. Querido, mas nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos nunca mais ficaram em templo. Por quê? Qual a razão disso? Pedro, numa pregação, são 3.000 conversões. Pedro podia ter subido lá e dito assim, eu agora sou o cara. Que palavra, Pedro! Cara, você arrebentou, Pedro. 3.000. Pedro, já pensou o dízimo desse povo?
Cara, estamos feitos, vamos pôr ar-condicionado na igreja, comprar carro novo. Pedro, que salão que nós vamos construir agora? Pedro não ficou com nenhum dos 3.000. Que coisa, hein? Que coisa, irmãos. Pedro não ficou com nenhum dos 3.000. Porque a visão que Pedro tinha de igreja não é a que nós temos hoje. Pedro tinha a visão de uma igreja viva, que onde ele chegava, nascia uma igreja. Onde ele entrava, se tornava uma igreja. Ele entrava no meio de qualquer lugar, uma igreja era formada, porque Pedro tinha uma palavra de uma igreja. Ah, irmãos, em nome de Jesus, que isso venha nascer em nós nessa noite. Sabe, em nome de Jesus, que isso seja real em nós. Sabe, tira os nossos olhos desse engano, dessa mentira. Nós somos homens e mulheres que fomos chamados para edificar igrejas. Implantar igreja é aonde você entrar, nasce uma igreja. Aonde você chegar, vai nascer uma igreja. Ah, não, mas eu tenho que levar lá. Afinal de contas, nós temos que congregar lá no centro, porque lá, né, é onde a gente reúne todo mundo. Não, irmãos, esparrama esse povo. Vai mais rápido. Vai mais rápido. Essa visão do pastor Jonathan, eu tenho achado ela assim tremenda de Deus. Ele está chamando pastores do Brasil para conhecer a realidade do Nordeste. Porque a visão dele é, se cada um desses pastores se dispuser a implantar pelo menos 10 igrejas no Nordeste, irmãos, em 2 anos, 3 anos, a gente povoa o Nordeste de igrejas. Nós chegamos em Porto Alegre, eu estou terminando. Eu quero contar esse testemunho para vocês. Nós chegamos em Porto Alegre no ano de 2000. Porto Alegre, viu, irmãos? É lá... Sabe onde o vento faz a curva? Depois um pouquinho. Chegamos em Porto Alegre, 7.000 habitantes. Uma Assembleia de Deus, com mais ou menos uns 40 irmãos. E uma Igreja de Cristo, com 8 irmãos. Irmãos, 48 irmãos ali naquela cidade com 7.000 habitantes. Isso dá menos de 1%, né, mas muito menos. E os 40 da Assembleia jogavam pedra o dia inteiro nos 8 da Igreja de Cristo. Para ver quem colocava a saia mais comprida, para ver quem usava o cabelo mais longo, né? E para ver quem tinha a língua maior também. Irmãos, e aquele era o evangelho que conhecia na cidade. Todos os lugares que você ia, o povo tinha ojeriza de crente. E aí um dia eu cheguei no mercadinho lá, e o pastor da Assembleia estava do meu lado. Irmãos, não estou aqui jogando pedra na Assembleia, não. Me entenda. Tem muita Assembleia de Deus aí que é bênção mesmo. É fogo puro. Mas infelizmente, tem algumas estruturas. Meu Deus. E aquele homem olhou para mim, ele todo abotoado aqui, e eu de bermuda. Chinela havaiana. Aí o rapaz do supermercado olhou para mim, do mercadinho, e disse assim, o senhor chegou para a cidade agora? Eu falei, foi. Ah, o senhor veio trabalhar em algum lugar? Eu falei, vim. Ah, que bom. Eu falei, vim pregar o evangelho. Como assim? O senhor é pastor? Eu falei, sou. O outro do lado já me olhou assim. Irmãos, no outro dia, cidade com 7.000 habitantes, ela tem uma rádio FM, e essa rádio é comunitária, pertence à prefeitura, e o pastor da Assembleia é o que tinha o horário na hora do almoço. Irmãos, no outro dia, ele vai no rádio. Irmãos, aleluias, tem lobo na cidade vestido de ovelha, cuidado, cuidado. Irmãos, e ele falou isso não foi 1 ou 2 vezes, não. Ele usava o tempo dele no rádio para falar isso. Irmãos, mas eu cheguei lá e disse, Jesus, o Senhor vai ser conhecido nesse lugar.
Irmãos, e foi passando o tempo, e nós ganhando alma, e de repente nossa casa estava cheia, a sala, e nós arrumamos um lugarzinho lá e começamos a reunir em cima da casa de uma irmã, que era um segundo pavimento, e lá tinha um cômodo grande, e foi enchendo, gente, nós precisamos sair daqui agora, porque não cabia mais lá dentro. E aí um dia encontrei o pastor da Assembleia na rua, falei, pastor, eu quero tomar um café com o senhor. Irmãos, ele tremeu a hora que me viu, e pensou, vai avançar em mim agora, né? E aí, ele falou, na minha casa ou na do senhor? Eu falei, na minha casa, o senhor pode ir lá? Vou sim. Ele foi lá em casa tomar um café comigo. Ele chegou lá, eu falei, irmãos, eu não vim aqui pegar a ovelha sua. Eu não estou aqui para pregar onde Cristo já foi pregado. Aliás, você tem 40. Na cidade tem 6.950. O irmão acha que eu vou querer 40? Irmãos, ele concordou com tudo comigo. Amém, irmão, amém. Irmãos, nós mudamos daquela cidade em 2002, dezembro de 2002, ficamos 2 anos lá. Pregando o evangelho e procurando ter comunhão com as outras igrejas, intercedendo pelos outros pastores, pelos outros irmãos. Aquela cidade hoje, ela tem 6 igrejas lá dentro. As 6 igrejas, elas têm comunhão de verdade umas com as outras. Mas comunhão é o seguinte, quando nós vamos fazer alguma coisa lá, os outros pastores já procuram o pastor José Cláudio e diz o seguinte, pastor, que hora que o senhor quer recolher nossas cadeiras? Irmãos, é nesse nível. Pastor, quer que leve as nossas caixinhas também? Vamos juntar as caixinhas tudo para ver se dá um som. Tem que juntar tudo para ver se dá um, irmão. Mas junta. Estão entendendo um propósito? Sabe, uma igreja, uma cidade que há 10 anos atrás tinha 0% de evangélicos. Lá dentro hoje da cidade, já deve ter mais ou menos 450 a 500 evangélicos lá dentro. Sabe, nós somos igreja onde nós formos. Se você hoje sair daqui, cair de paraquedas lá no Japão você é a igreja de Cristo Jesus. Porque a autoridade que há sobre você, ela está aqui, ela está lá, ela está onde você estiver. Porque Jesus disse, as portas do inferno não prevaleceriam contra as nossas vidas. Vamos ficar de pé, eu vou parar por aqui.